A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. São 9 horas e 17 minutos. Na campanha A Hora é Agora da Rádio Bandeirantes, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio digital o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito. Muito obrigado pela visita aqui ao nosso estúdio. Bom dia, é um grande prazer. Bom dia. Como é que o setor vê o futuro do país imediato, a curto e médio prazo, depois da reforma da Previdência? Em primeiro lugar, a reforma da Previdência é só a base de todas as reformas, tá? Era a primeira arrumação necessária para te dar estabilidade de longo prazo. Agora a gente precisa fazer as ações que vão impactar no curto e no médio prazo. E imediatamente depois a reforma tributária, que acreditamos que será muito mais difícil de passar do que a reforma da Previdência. Aí sim a gente começa a fazer um arranjo onde as pessoas vão começar a sentir impactos de mudança no Brasil. A reforma tributária nós não vamos sentir isso imediatamente no bolso, na melhoria de emprego, exato, da previdenciária. A tributária que vai passar a mexer nisso aí. E estamos ansiosos também, aguardando todas as decisões microeconômicas, né? Porque o ministro Guedes prometeu que logo após a previdenciária iria soltar um caminhão de medidas microeconômicas que mexeriam no dia a dia da população. Então estamos ansiosos aí aguardando. O que seria uma boa medida aí nessa sequência para o agronegócio, que tem sido aí a base de sustentação desse momento de dificuldade econômica que o país passou nos últimos anos? Olha, eu poderia ficar um dia inteiro te falando aqui de coisas necessárias, mas assim, nós temos uma nova realidade no campo de financiamento do agro, tá? Então, quando você trabalha com baixa Selic, como agora, não se fala mais em subsídio, tá? Há 10 anos atrás, quando falávamos de juro de 6% ao ano, era um sonho esperado por todo mundo. E agora a gente chega e acha que está alto. Então, para isso, você precisa normatizar e regulamentar uma série de mecanismos financeiros privados, nacionais e internacionais, que deem ao agronegócio o financiamento necessário, porque é muito pesado você financiar uma safra do tamanho da safra brasileira. Um dos pontos principais, até lembrando isso, é a questão das CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio, e nós estamos esperando uma regulamentação para ter CRA em dólar, porque você faz o hedge perfeito, ou seja, você protege o seu dinheiro, já que você está pegando um dinheiro em dólar, isso para o exportador naturalmente, e devolvendo esse pagamento em dólar depois. Então você elimina o risco de variação de moeda. E isso ainda carece de regulamentação da Receita Federal. Como é que o senhor está avaliando essa discussão que tem sido feita sobre preservação de meio ambiente? O Brasil está no foco de uma discussão internacional sobre preservação no campo. O governo, por sua vez, tem se sentido atacado por mercados que têm um outro interesse que vão além da preservação ambiental, dando dados. Ontem o ministro do Meio Ambiente foi à Câmara para lembrar que o Brasil preserva 66% da sua vegetação natural e o agronegócio é responsável por isso na avaliação dele. A ministra Tereza Cristina tem falado numa campanha, na necessidade de uma campanha internacional para preservar a imagem que o Brasil custou muito para conseguir, né? O senhor acha que o agronegócio está em risco de alguma forma aqui por causa dessa... E o senhor concorda com essa tese de que há uma campanha aqui para tentar conquistar um mercado que é nosso por meio dessa suposta preocupação com o meio ambiente? Eu primeiro não acredito em complôs internacionais, tá? Eu acho que isso é uma bobagem completa. A análise que a gente deve fazer dessa detração ao agro nacional, eu acho que a gente pode dividir em partes, tá? Uma primeira parte, com certeza, tem interesses comerciais vinculados a isso. Então, por exemplo, o jornal que mais vinculou e mais deu destaque à questão do presidente não ter atendido o ministro francês para ir cortar o cabelo foi um jornal da Irlanda. E a Irlanda venceu o maior concorrente da carne brasileira no mercado europeu. Então, existe um processo coordenado por concorrentes? Existe. Ponto 2. Existe um processo que leva em consideração ideologia? É claro que existe. Ideologia, o mundo de hoje com redes sociais ele é movido a ideologias. Basta ver o Fla-Flu brasileiro que enfrentamos aí no momento. Mas tem um terceiro ponto que é baseado na dicotomia entre percepção e realidade.
E a percepção que nós estamos passando para os consumidores internacionais é muito ruim. Por que muito ruim? Se de um lado o agro brasileiro é muito sustentável, tem um código florestal que é muito forte, é a melhor legislação ambiental que tem no mundo. Eu falo de carteirinha porque eu conheço modelos de agronegócio em mais de 40 países do mundo. Então nós temos a melhor legislação ambiental, mas ao mesmo tempo nós temos o maior índice de desmatamento ilegal do mundo. Então por que nós não combatemos esse desmatamento ilegal? Então quando você olha lá a capa da The Economist, com a crítica muito pesada, ela não é ingênua e ela não é mentirosa, ela é real. Porque se você for na Amazônia hoje, você claramente verá um aumento substancial do desmatamento. Então, enquanto a sociedade brasileira, e principalmente o agronegócio, que é quem mais apanha, veja bem, 90% do desmatamento brasileiro é ilegal, ele é advindo basicamente de grilagem de terra e de obtenção de madeira ilegal, mas isso cola no agro. Então seria, e nós levantamos isso no Congresso do Agronegócio agora na segunda-feira, seria de todo interesse do agronegócio nacional que colaborássemos com as entidades governamentais no combate efetivo do desmatamento ilegal no Brasil. Em relação à política externa do governo Jair Bolsonaro, que tem reflexo direto no setor do agronegócio, qual que é a avaliação que o senhor faz desses 7 primeiros meses? Olha, apesar de comentários que o presidente Bolsonaro faz aqui e ali, e a gente há de concordar que são comentários que às vezes são utilizados fortemente pela concorrência e com razão, tá? Mas quando a gente olha o trabalho que está sendo feito pelos ministérios, e aí eu estou falando negócio a negócio, é brilhante, tá? Acabamos de aprovar um acordo monstruoso com a União Europeia. Estamos pacificando as relações com a China. Conseguimos abrir mais mercados para a carne brasileira. Conseguimos abrir mais mercados para o leite brasileiro. Então, eu diria que é o seguinte, em termos de gestão da área internacional, nós estamos indo muito bem. Agora, em termos da política, do que é comentado e o que é respondido no dia a dia... Não teve reflexo ainda, então, negativo para o agronegócio? Essas declarações que às vezes são... Sim. Tem. E isso aí você capta nos monitoramentos internacionais, porque esses reflexos, por exemplo, antes de ontem, o presidente falou no evento que ele estava, que ele é o capitão motosserra. Tá? Quando você pega isso aí e passa para o mercado internacional, você corre o risco de começar a personificar esses problemas numa pessoa. Então, o negócio é você fazer uma crítica generalizada ao agro em relação a desmatamento, ou em relação a agroquímicos, ou em relação a ameaças a populações locais. Outra coisa é você pegar todas essas ameaças e personificar no nome de uma pessoa do presidente da República. Quando você faz isso, você começa a atacar diretamente o valor dos produtos, e aí não só do agro, os produtos brasileiros de uma forma geral. Então, esses comentários eles não são ingênuos sob o ponto de vista de avaliação do comércio internacional. Estamos entrevistando o Marcelo Brito, né, que é o presidente da ABAG, Associação do Agronegócio. E já que o senhor falou aí em China, o governador de São Paulo está na China, encerra agora no sábado, né, quando volta para o Brasil, esse seu périplo. Isso ajuda o agronegócio aqui no estado de São Paulo, presidente? Ajuda e muito, Zé Paulo. Eu acho que o Brasil sempre teve uma exposição muito baixa no exterior. E quem quer vender tem que se apresentar. Quem quer alterar mercados tem que fazer parte dele, tem que estar presente nele. Vamos dar uma olhada agora. A questão da febre suína na China dizimou quase 50% do plantel chinês. Só lembrando que carne de porco é a carne mais consumida no mundo e também a mais consumida na China. Tá? Eles perderam o equivalente, ou seja, abriu um buraco no mercado chinês de mais de 15 milhões de toneladas de carne suína. Se você somar toda a produção mundial de suínos, não dá para cobrir esse buraco chinês. Então eles terão que cobrir isso com o quê? Com carne de frango em primeiro lugar, com peixe em segundo lugar e carne bovina em terceiro lugar. Nós temos produções grandes desses três aqui no estado de São Paulo. E temos produções enormes dos três no Brasil. Então, assim, quanto mais cedo nós ocuparmos esses espaços lá na China, melhor será para os negócios, para a geração de empregos e impostos aqui no Brasil. O senhor falou do acordo da União Europeia com o Mercosul e há uma sensação de que o agronegócio vai ser um dos motores desse acordo, onde ele vai ser mais sentido
de maneira mais rápida. É isso mesmo na avaliação do senhor? E quais setores do agronegócio devem ser mais beneficiados e quais a gente deve ficar de olho para não perder espaço demais e não dizimar aquilo que a gente tem por aqui? Olha, isso é até difícil de afirmar agora, tá? Falando sobre aquela questão de detração negativa lá no exterior, o item União Europeia-Mercosul já é o terceiro na lista. Ou seja, os europeus estão batendo muito nisso, e liderados naturalmente pela parte agrícola local. Para que esse acordo seja um sucesso total, do seu ponto de vista do agronegócio, até do seu ponto de vista da indústria, e eu digo até principalmente pela indústria, nós temos que fazer nosso trabalho de casa. E o primeiro trabalho fortíssimo a fazer é a questão de reforma tributária. A estrutura tributária brasileira hoje tira a competitividade de produtos brasileiros, de vários produtos brasileiros no exterior. Tá? Quando você fala, o leite brasileiro vai sofrer muito por esse acordo. Eu acredito que ao escancarar a indústria de leite brasileira para o mundo, ela vai crescer. Todos os setores que foram fortemente protegidos pelo governo nas últimas décadas são os setores que mais sofrem hoje, porque não experimentaram a necessidade da mudança no mercado internacional. Então, se a gente não apaziguar, ou não pacificar e não arrumar um jeito de mudar essa estrutura tributária, o que pode ser um grande crescimento para nós pode ser um malefício. Tá? Naturalmente, as indústrias de ponta vão se aproveitar mais, né? Sucos, frutas, que o mercado brasileiro ainda é incipiente, né? O Peru exporta mais que o Brasil, o Chile exporta mais que o Brasil. Isso é um grande absurdo. Curioso, né? aliás, né? O Chile exporta mais do que a gente. Então, eu acho que a indústria de frutas brasileira vai ganhar um espaço muito grande na Europa. Tá? A indústria de carnes, frango, a indústria de peixes, que também é pequena no Brasil ainda, mas tem tudo para crescer. O agro tem uma potencialidade de crescer nesse acordo monstruosa. E, naturalmente, eu acho que se você me perguntar qual o setor que vai sofrer a maior concorrência aqui no Brasil, é o setor de serviços, porque o setor de serviços lá fora está muito mais moderno, muito mais tecnológico e muito mais avançado. Essa substituição de impostos que se fala em uma das propostas da reforma tributária é o caminho, segundo o senhor, aí para conseguir mudar essa forma de cobrança de tributos, ou precisaria avançar ainda mais nessa questão dos impostos? Olha, nós temos 5 propostas de reforma tributária. Até nisso a gente já começa mal. Tá? 5 propostas. Então, nós vamos abrir essa discussão daqui a poucos meses, tendo 5 propostas na mesa, o que é uma maluquice. A gente deveria ter 2 ou 3 no máximo aí, para poder acelerar o processo. Independente da que for aprovada, a estrutura tributária deve se mudar da produção para o consumo. Se a gente olhar no mundo inteiro, você taxa consumo, você não taxa produção. Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é o absurdo que a gente faz aqui de taxar bens e equipamentos de desenvolvimento. Então, assim, a indústria de máquinas e equipamentos do Brasil vai sofrer? Vai sofrer, mas tem que sofrer, porque está protegida. Tá? E a gente precisa, para desenvolver a nossa indústria, trazer o que há de melhor de tecnologia de fora. Tá? Então, a base é essa. Vamos taxar o consumo aonde o consumo está e deixar a produção livre para crescer e desenvolver o mercado brasileiro. E a nossa indústria de fertilizantes? Bom, esse é um problema, porque nós somos importadores, muito importadores. Olha, nós temos uma mina enorme de fosfato no estado do Amazonas. Já se gastou nos últimos 10, 11 anos mais de 180 milhões de dólares no licenciamento dessa mina e até hoje não se extraiu 1 quilo de fosfato lá de dentro. Então não pode ser... Só com burocracia? Só com burocracia, com licença ambiental, etc. Então não pode ser normal um negócio desse. Não pode. Em qualquer lugar do mundo. Como não pode ser normal você levar 8 anos para falar se um defensivo químico é bom ou ruim. Então, assim, um país que é importador de fertilizantes, tem minas enormes aqui para ser explorada no Brasil, mas não explora porque a gente não consegue ultrapassar questões ambientais ou questões burocráticas, mostra quão atrasado ainda é a governança administrativa do nosso país. E talvez depois da tributária o que a gente precisa é de uma grande reforma governamental, uma grande reforma da estrutura de governança política desse Brasil.
Para encerrar da minha parte, Marcelo, eu queria perguntar a respeito da infraestrutura aqui do Brasil, né, que prejudica bastante aí o agronegócio, estradas, toda essa questão ligada ao setor aí que encarece, né, os produtos, torna o custo do Brasil cada vez mais caro. O que o governo poderia fazer de imediato, assim, na opinião de vocês, para tentar quebrar mais essa barreira aí e ajudar esse setor importante da economia, que corresponde a 20 e pouco por cento do PIB, né? 20% do PIB. Olha, a questão de infraestrutura só tem uma saída, é privatização e PPPs. O governo não tem dinheiro, quando eu digo dinheiro é o seguinte, o Brasil não tem poupança suficiente para fazer as melhorias de infraestrutura. Você pega esses programas malucos que foram feitos no passado, que diz que nós temos que investir 1 trilhão por ano, nós não temos poupança para isso. Isso é impossível. A Fundação Dom Cabral fez um trabalho maravilhoso na estrutura de logística, onde eles pegaram todo esse... Durante o governo Dilma, a empresa brasileira de logística fez um trabalho maravilhoso sobre logística no Brasil. Maravilhoso, e guardou dentro de uma gaveta, não usaram para nada, mas gastaram o dinheiro e fizeram um trabalho maravilhoso. A Fundação Dom Cabral pegou esse trabalho e melhorou, e criou um software. É um software ativo, onde você faz os inputs de crescimento do Brasil, de regiões, de produtos, e ela te dá modelos necessários de investimento. Então, assim, o melhor seria 1 trilhão por ano, mas nós não temos dinheiro. Então, o que a gente pode fazer para manter um crescimento aceitável do nosso país com um certo investimento? Está aqui, um investimento de 300 bilhões de reais por ano, mais ou menos, nesse estudo da Fundação Dom Cabral, o que é factível, que pode ser feito pela iniciativa privada e que pode ser feito através de PPPs. Marcelo Brito, presidente da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, esteve aqui na Rádio Bandeirantes, no nosso estúdio digital. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima, hein? Grande prazer.